Eu estava trazendo aqui uma palavra interessante sobre o nosso comportamento, o comportamento do cristão no mundo, né? Como é que nós devemos, ou o que Deus espera de nós, enquanto cristãos, como é que deve ser o nosso comportamento, como devemos nos portar, né? E eu quero então retomar, quer dizer, voltar aqui a algumas coisinhas que eu falei naquela oportunidade, para depois entrar no assunto de hoje. Quando eu falava sobre a questão do uso do nome de Jesus, que muitas vezes temos percebido um uso indevido, e se nós não tomarmos cuidado, nós mesmos podemos muitas vezes usar o nome de Deus, ou o nome de Jesus, não de uma forma como deveria ser, né? E, de certa forma, Deus diz que isso é uma forma de usar o seu nome em vão, e Deus não gosta disso. Mas o seu nome de Deus em vão. Mas muita gente usa o nome de Jesus para coisas totalmente sem nexo, sem necessidade, né? Ou sem objetivo nenhum. Como, por exemplo, e isso não depende de qual é a matiz religiosa. De todas as matizes religiosas isso acontece. Nós podemos ver, temos do Espiritismo à Igreja Evangélica, em qualquer parte do mundo, isso pode acontecer, que o nome de Jesus é usado de forma incorreta. Em nome de Jesus, alguém entra em contato com quem já morreu. E, em nome de Jesus, alguém diz, olha, você vai, domingo, a partir de semana que vem, você vai ser uma pessoa rica. E essa coisa é mais ou menos nesse sentido, que não tem base na palavra de Deus para que isso se torne uma realidade na vida de qualquer pessoa. E em nome de Jesus, muita gente pensa que faz muita coisa, quando Jesus diz, não reconheço. Jesus diz que naquele grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível dia do Senhor? Ele será grande para quem é crente em Jesus e tem certeza da sua salvação. E terrível para quem, naquele momento, não vai ter mais condições de se arrepender e estará condenado eternamente. Então é terrível, sem dúvida alguma. E naquele dia de Jesus, quando ele vai fazer essa separação dos que são dele e os que não são, em outras palavras, separação do trigo do joio, onde o trigo será recolhido ao celeiro e o joio jogado na fornalha do fogo que arde para todo sempre. E naquele dia Jesus dirá àqueles que ele não reconhece como seus, apartai-vos de mim. E aí diz Jesus, vai haver de lá um grito, diz, espera aí, não vai bem assim, em teu nome nós fizemos tantas e tantas coisas. E Jesus disse assim, olha, nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci precisa ser entendido de alguma forma mais claramente. Porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus é Deus e Deus conhece todas as coisas. Então ele sabe também, conhece o que houve na vida das pessoas. Mas o que Jesus quer dizer é, eu nunca tive intimidade com vocês. Então, o que vocês fizeram em meu nome é tipo assim, da boca para fora. Mas mais adiante, naquele mesmo domingo, eu também falava sobre a que tipo de coisas Cristo empresta o seu nome. A que Jesus, digamos assim, associa o seu nome. E aí eu diria, em primeiro lugar, que o nome de Deus, o nome de Jesus, ele está relacionado aos atos de amor, aos atos de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, mansidão e temperança. Pelo menos esses 7. Vamos ficar por esses 7 mesmo que a gente... Então, se eu tiver alguma necessidade ou algum desafio nesse sentido, por exemplo, se eu preciso perdoar alguém e preciso, digamos assim, da força que Deus me concede para dar esse perdão, é claro que Jesus vai me ajudar nesse sentido. Porque esse é um ato, Deus perdoa, e Ele quer que eu também seja perdoador.
E nesse sentido, é o que Jesus disse, como é perfeito o vosso Pai, sede vós também perfeitos. E eu posso ser perfeito nesse sentido. Se Deus perdoa, eu posso perdoar. Se Deus ama, eu posso amar. Se Deus se importa com o outro, eu posso me importar com o outro. E aí eu sou, de certa forma, semelhante àquilo que Deus é ou que Deus faz. Eu nunca serei Deus, porque Ele é todo-poderoso. Mas nesse quesitozinho, eu posso ser semelhante a Ele. Semelhante, que não é igual. Perdoar como Deus perdoa, por que não? Perdoar e esquecer. Né? Agora, quantas vezes, eu disse ainda há pouco, quantas vezes nós talvez usamos o nome de Jesus indevidamente? Por que indevidamente? Porque nós falamos em nome de Jesus, talvez sem pensar, na verdade, o que estamos falando. Não, amanhã eu estou lá, em nome de Jesus. Nem consultei Jesus sobre o assunto. Será que está associado realmente à vontade de Deus, vontade de Jesus nesse aspecto, nessa questão, nessa expressão? Ou isso ficou apenas sendo um jargão, prática nossa, de fazer assim, essa coisa dessa maneira, né? Então, será que Jesus associa o seu nome a isso? Será que ele realmente vai dizer, olha, pode usar sem problema nenhum? Ele sempre estará associado a nós quando nós estamos motivados a realizar coisas que realmente venham, digamos assim, no sentido de ajudar outra pessoa, no sentido de socorrer outra pessoa de coração, do fundo do coração. Então, esse tipo de comportamento nosso, neste mundo, sem dúvida alguma, vai ser um comportamento onde Deus há de, naturalmente, emprestar a sua ajuda e Cristo há de emprestar o seu nome, associar o seu nome àquilo que nós fizermos, àquilo que nós viermos a praticar. E, no caso, hoje, dando uma espécie de continuidade ao assunto, e aí eu gostaria que nós colocássemos aqui, o tema é as nossas necessidades, elas vêm do Senhor. O que nós precisamos, o que nós necessitamos para o nosso viver aqui neste mundo e caminhar de uma forma segura e de uma forma completa, que nosso viver realmente se torne uma forma, de alguma forma, dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos neste mundo, dentro desse comportamento nosso aqui, que nós possamos, digamos assim, ser implementados e de alguma forma ser completados para que nós possamos ter um comportamento muito mais parecido com aquilo que Deus gostaria que fosse, do que talvez tenha sido o nosso comportamento até hoje, no nosso dia a dia, nessa situação aqui. Aí nós temos dois textos que eu gostaria que fosse projetado. Um deles é João capítulo 10, versículo 10, e o outro Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler todos juntos esses textos? Vamos lá? Então, esses dois textos, que vão ser, digamos assim, norteadores para o que eu vou trazer hoje à noite aqui, mostrando que as nossas necessidades, elas podem ser completadas, ou aquilo que nós necessitamos, Deus tem para dar. Embora não esteja citado aqui o nome, tudo indica que o ladrão a que Jesus se refere aqui, seja uma clara referência a Satanás, cujo objetivo é aquilo que Cristo descreve nessa primeira parte desse versículo. O ladrão vem, a não ser para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo, né, do ladrão. E esse é o que Satanás tem feito desde quando a humanidade existe.
Agora, o maior peso que ele dá nesse versículo é a segunda parte. Diz, eu vim para dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Não uma vida mesquinha, e sim uma vida de total plenitude, de total abrangência. E há um estudioso da Bíblia chamado Strong. Strong, ele vai dizer assim que se trata de vida superabundante, vida excessiva, vida transbordante, excedente, mais do que mais. Vida extraordinária, acima do comum, mais que suficiente. Strong vê essas qualidades todas nessa expressão de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, há um peso muito maior nessa segunda parte do versículo, embora a advertência na primeira parte, o ladrão vem a não ser para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida. Isso tudo aí. Toda a necessidade que vocês têm para viver de uma forma digna nesse mundo, vocês podem alcançar porque eu tenho para dar. Agora imagine se você estivesse chegando no local de reunião, no nosso caso aqui, na rua Castro Alves 228, né? Estivesse chegando aqui para participar da celebração, e é claro que você chegaria sempre um pouquinho antes do horário, porque você não gosta de chegar atrasado, né? Então, se o horário é 18 horas, às 17h50, você já está aí na frente, já está chegando, tá? Já chegou aí. Então, você detesta o atraso, você chega mais cedo. Então, antes de você entrar, você percebe que alguém lá fora ainda vem chegando, andando em sua direção, com um sorriso no rosto, e vem e diz assim: oi, boa tarde, eu sou novo aqui na igreja, eu tive meu encontro com Cristo recentemente, eu sei que os meus pecados foram perdoados, e se eu morrer, seja lá quando for, hoje ou amanhã, eu sei que eu vou para o céu. Eu estou certo disso, né? Mas agora eu estou procurando a vida cristã. Você sabe me dizer onde é que está a vida cristã? E aí eu diria assim, diante disso, será que você tem condições e coragem de dizer assim, ela está aqui. A vida cristã está aqui. Está comigo. Ela está aqui em toda a plenitude. Que Cristo está em mim. Então, eu posso dizer que a vida cristã está em mim. Agora, o corre-corre da vida tem feito com que nós esqueçamos o que Cristo diz lá em João 14. Diz, eu sou a vida. As muitas atividades, o rush da vida faz com que a gente esqueça muitas vezes isso. E também esquecemos o que Paulo diz, fazendo referência à sua própria experiência, quando ele diz, para mim o viver é Cristo. O viver, meu dia a dia, o que eu faço, o que eu planejo, o que eu penso, é Cristo. E ele acrescenta depois, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. São verdades que nós não podemos, o espanhol diria, não podemos olvidar, não podemos esquecer. Tá certo? Acertei uma. Nós precisamos estar certos em nossas mentes, em nosso coração sempre, quem é Cristo para mim. Quem é Cristo para mim? Ao contrário do ladrão que não tem como meta, principal a não ser tirar a vida, porque ele vem matar, roubar e destruir. Cristo vem para dar vida. Cristo nos oferece, nos capacita, nos inspira a uma forma de vida que é plena e completa. E o dizer de Strong que nos mostra isso aí, é superabundante. Sobra, né? Tem mais vida, Cristo tem mais vida para dar do que nós podemos assimilar e reproduzir aqui nesse mundo.
Cristo nos oferece, nos capacita, nos inspira uma forma de vida que é plena e completa. Isso envolve... aliás, eu diria assim, o que isso envolve não tem nada a ver com as circunstâncias. Não importa qual a circunstância que eu vivo. Eu disse domingo passado, eu vou repetir isso aqui. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quando Paulo diz isso, ele está preso numa prisão em Roma, ou em algum outro lugar que havia no Império Romano, outras prisões. Está preso numa dessas prisões, provavelmente em Roma, aguardando o julgamento. E nessas circunstâncias, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu disse, às vezes nos dói uma unhazinha do dedo mínimo e a gente fica se queixando. Ele está preso, condenado, o julgamento certamente o levaria à morte, mas ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei viver com pouco. Sei viver feliz, mesmo na prisão, esperando o julgamento, esperando a condenação, a sentença que será proferida logo, logo. Então, Cristo veio para dar esse tipo de vida. Esse tipo de vida, essa transformação profunda em nosso ser. Em vez de nós nos conformarmos com as eternas queixas e sermos eternamente vítimas dos ladrões, tanto do ladrão principal, que é Satanás, como os seus asseclas, nós temos sido tantas vezes vítimas deles. Inclusive, tendo necessidade muitas vezes, talvez, de aprender a renunciar e abandonar o pensar por conta própria, deixando de ter um ouvido surdo para aquilo que Deus tem para dizer. Deus quer falar ao nosso coração e nós não entendemos, nós fazemos de conta que não ouvimos o que Deus tem a dizer. O que Ele propõe é para o nosso bem, mas nós não permitimos que isso aconteça. Não permitimos que essa situação fique melhor para nós podermos viver de uma forma mais digna e mais dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós viver neste mundo. Porque tudo que nós precisamos, como já disse desde o início, tudo que nós necessitamos vem dEle. Ele tem para nos oferecer. Ele nos deu o dom gratuito na pessoa de Jesus Cristo, para ser nosso Salvador, nosso guia, nosso pastor. Mas vamos voltar àquela situação proposta no início da nossa caminhada aqui. Nós chegamos para a nossa celebração aqui e tal, e encontramos a pessoa. Mas agora estamos no final, já estamos terminando o encontro, estamos saindo da reunião, saindo aqui em direção à porta lá da saída, né? Aí, estamos saindo e aí vem o responsável pelo discipulado, no caso aqui é o irmão Fernando, né? Chega o irmão Fernando acompanhado de alguém para você e diz assim, olha, tem aqui alguém que acaba de entregar sua vida a Jesus. Ele acaba de ter esse encontro com Jesus e começando a sua vida com Cristo. Você não quer assumir, não quer andar com Ele, não quer levá-lo ao discipulado, não quer... E aí você diz, ok, tudo bem, obrigado pela confiança. Você abraça a pessoa, né? E sai andando, vai pela rua fora. E aí você está aí andando pela rua fora, você olha de repente de um lado da rua, aí você vê aquela maravilhosa livraria. Tem um projeto aí da livraria, não tem? Da técnica, isso, aí ali, uma livraria linda, repleta de livros, muitas obras, né?
Mas você olha para o outro lado da rua e você avista um parreiral. Parece o parreiral lá de casa. Lindo, lindo de encher os olhos. Videiras com ramos produzindo saborosas uvas. Ramos e frutos que crescem, tendo naturalmente as suas raízes lá no chão, mas também o sol que brilha do lado de cima e ajuda nesse crescimento dessa situação toda. Aí eu pergunto, para qual desses dois lugares você levaria esse novo crente? Para a livraria ou para o parreiral? Eu diria que eu acho que se fosse Jesus que estivesse levando alguém, ele levaria para a produção de uvas, né? Levaria. Alguma coisa contra a livraria? Alguma coisa contra a livraria? Não necessariamente. Não, não é isso. Mas entre uma coisa e outra, eu acho que Jesus levaria a pessoa para a plantação de uva, para o parreiral, né? Essa seria, eu acho que é a opção dele. Nossa preocupação talvez devesse ser que a pessoa passasse a olhar os recursos como a vida cristã propriamente dita, em vez de sustentar a vida por si só. Ou seja, Jesus Cristo, que agora faz parte da sua vida, e vice-versa, ele faz parte da vida de Jesus. Então, ser sustentado e alimentado por Cristo é viver a vida cristã tendo Cristo como estímulo essencial a cada momento da sua vida. Isso é uma lição que nós podemos entender muito melhor na plantação de uva do que na livraria. Nenhum cacho de uva desses aí estaria aí se não estivesse preso numa vara, num ramo. Nenhum ramo produziria um cacho de uva se não estiver preso na videira. No caso, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. E é em nós que o mundo vai ver o fruto. E não há como haver fruto sem estar na videira. Não há como. Não há fruto em vara alguma que não estiver ligado na videira. Então, para ensinar ao novo crente como é que é a vida cristã, a videira é muito mais própria do que a livraria. Muito mais própria. Por causa dessas questões. É um equívoco pensar que a qualidade dos recursos da livraria é capaz de produzir vida cristã. Não que lá não possa ter coisas boas. Pode, e certamente tem. Mas mostrar como se produz a vida cristã no parreiral é muito mais próprio. Mesmo porque é muito mais dentro daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, e não há como produzir fruto se não estiver em mim. Então, o exemplo seria muito melhor. Ele nos ensina a amar, em vez de nós procurarmos amar por nós mesmos, porque não saberíamos amar corretamente. Mas ele nos ensina. Porque de fato nós não sabemos o que é o amor. Mas ele, que é amor, pode nos ensinar. E só pode nos ensinar se estivermos nele. Não há como aprender estando dissociados dele. Daí a necessidade de estarmos sempre nele. Na livraria, o novo crente talvez venha a crer em um tipo superior de vida cristã, que pode talvez existir nos outros supostamente, porque alguns escritores se autoexaltam, né?
se colocam talvez acima do que deveriam realmente ser, tendo seus próprios pensamentos e seus próprios feitos, que são, para eles e para alguns também, são impressionantes, que os próprios feitos e seus próprios pensamentos, sua autoexaltação, elas naturalmente transcrevem isso para as páginas dos livros. Isso pode naturalmente impressionar à primeira vista, mas certamente não vai produzir vida cristã. Então, criar uma categoria de celebridades, cristãos de celebridades, significa a morte da igualdade da vida cristã. No parreiral você tem igualdade. Você encontra essa igualdade. Ser um em Cristo se torna impossível quando nós fazemos qualquer coisa, ou quando fazemos as coisas de qualquer jeito. Estando um em Cristo, nós vamos trabalhar de forma a promover essa unidade. Nós com Cristo e nós, entre nós também, procurando essa unidade do corpo de Cristo. Quando nós procuramos encontrar outros meios que não Cristo como fonte, geralmente o fracasso já está garantido. Porque não há como produzir nada se não estivermos nele. Não há como produzir qualquer coisa se não estivermos na videira. O novo crente precisa saber e entender que nós somos um em Cristo. E aí o passeio pela videira, pela vinha, nos ensina isso muito melhor do que gastar horas numa livraria. Diga-se de passagem, como já disse, e volto a dizer, livros podem ser muito bons. E não estou aqui desprezando livraria alguma, mas estou apenas fazendo a comparação. O que seria mais importante para que o novo crente entenda como buscar essa unidade com Cristo, a vida cristã para a sua vida, que agora passa a ser dele também, muito mais fácil explicar isso num parreiral do que numa livraria. A livraria num segundo plano fica talvez muito melhor, porque já vai estar firmado nessa ideia. Então, o sol da vinha de Deus são as suas palavras. A produção da vinha depende do sol também, né? Como depende da água, do solo, onde as raízes buscam o que precisam lá. Mas o sol é importante também. É tão importante quanto, né? Então, o sol da vinha de Deus são as suas palavras e suas instruções, que não mudam e que são luz para a humanidade. Deus não muda. Tiago diz nesse texto que nós lemos no início, que Deus é sempre o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Alguém diz que não há mudança porque se Deus mudasse de posição, ele deixaria de ser luz e nós viveríamos na sombra. Mas Deus não muda. Deus sempre é luz. Deus sempre é o mesmo. Deus nunca muda de posição e nem também de conceito, nem de poder, nem de nada. Ele não muda, nunca mudou e nem mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim o será eternamente. Essa é a nossa forma de entender. Então, Deus, esse é o sol da vinha de Deus, são as suas palavras e instruções que não mudam e que são luz para a humanidade, para esse mundaréu de gente que vive ao nosso redor. E que muitas e muitas vezes são pessoas que vivem ainda nas trevas exteriores, para quem ainda não brilhou a luz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a videira verdadeira, tornam-se essas palavras de Deus que são luz para essa humanidade. Palavras que nós devemos transmitir-lhes. Mas mesmo assim, nenhum ramo, ainda que seja frutífero, nenhum ramo, ainda que seja frutífero da vida cristã, pode ser tudo
o que Deus deseja que seja, se esse ramo não receber essa luz que vem de Deus, o encorajamento e a inspiração que vem da fonte, que é o Senhor, que é a videira. Ao mesmo tempo, nenhum ramo pode existir sem a presença viva de Cristo em si, nele, no ramo. A vida não reside no sol. Não reside no sol. Ninguém precisa desfrutar da vida da videira se não for capaz de ver as boas intenções que se levantam sobre a humanidade dia após dia. Como o sol, que se levanta todos os dias. Até o fim dos tempos será assim. Deus diz na sua palavra que enquanto a terra durar, não haverá falta de inverno e verão, colheita, plantação e colheita, etc. Mas essas coisas vão funcionar tudo. Então o sol vai sair todos os dias e vai se pôr todos os dias, né? Então, assim também, nós precisamos entender que o sol, nós precisamos dele para que, através do sol, o Filho de Deus seja mostrado. Quem é o nosso sol que brilha? É a palavra que Deus deixou. Esse é o sol que nós estamos dizendo que essas palavras se transformaram em alimento para aquele que crê em Jesus Cristo. É orientação para a sua vida, para o seu caminhar nesse mundo. O sol tem sido adorado por diversas culturas e civilizações. Esse sol que brilha aí, que hoje já se pôs, amanhã volta de novo, ele tem sido adorado por culturas e civilizações. Algumas tribos indígenas, por exemplo, adoram o sol, mas não só indígenas, outros também. Tem sido essa iniciativa. Então, talvez a razão disso esteja no fato que se apresenta como o sol é importante e essencial. Esse reconhecimento. Sem o sol, o que seria de nós? Então, levam a essa adoração do sol por causa dessa importância que o sol tem. Não há nada mais consistente e inspirador do que o sol que se levanta todos os dias e, digamos assim, chama a vida para mais um dia de ser vivido por nós na presença do Senhor. O sol continua permanentemente localizado no exato lugar onde Deus escolheu para iluminar e inspirar a vida. Entre todas as forças que existem para nos abençoar, o sol é sem dúvida a mais constante. E precisamos dele. Assim também a palavra de Deus, a Bíblia, inspirada por Deus, é esse sol que ilumina a nossa vida e pode ser também a iluminação para aqueles que nos cercam. Palavras de Deus que se transformam nesse alimento para o povo. A palavra é inspirada e, além de ser inspirada, é inspiradora. Ela pode ser inspiradora através da vida que eu levo, que eu vivo, que eu mostro para o outro. A ponto de o outro perguntar, por que você é assim? Aí eu sou assim porque a minha vida está pautada naquilo que a palavra de Deus ensina. Eu baseio, o meu caminhar, o meu proceder, as minhas decisões, o que eu faço, estão baseadas nos princípios que eu encontro na palavra de Deus, que é esse sol que Deus deixou para iluminar o meu caminho. E ele pode ser, então, inspiração para aqueles que me cercam. E sob essa luz, nós podemos, então, enxergar a vida e mostrar a vida àqueles que nos cercam e que estão conosco. Quem é a vida? Jesus Cristo. As palavras perfeitas e inspiradas por Deus na Bíblia iluminam igualmente toda a humanidade e nos permitem ver Jesus Cristo. Isso é uma bênção. É grande bênção para todos nós. E essa bênção chama-se Bíblia. Nunca devemos adorar o sol, nem a Bíblia.
ela não é objeto de adoração. Ok? Nem o sol que brilha, nem essa que eu estou falando de sol para a nossa vida deve ser adorada. Nunca. Nós devemos adorar o Filho de Deus e o próprio Deus, que é perfeito. E que esse sol que Deus nos dá, através desse sol nós podemos ver o Filho Jesus Cristo, que é nosso Salvador. A Bíblia não é a vida. A Bíblia não é a vida cristã. E nem a vida cristã reside na Bíblia. A pessoa que ensina a Bíblia também não é a vida cristã. Assim como os livros da livraria não são a vida cristã. Mas a Bíblia aponta de forma perfeita e inequívoca para a vida cristã que se tornou carne e agora, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. É instrumento, é ferramenta. E como instrumento e ferramenta, não é objeto de adoração. Nunca pode ser. A Bíblia é o sol da vinha de Deus. E sem as palavras e as boas intenções de Deus trazendo a iluminação necessária, o fruto não vai nascer, não vai crescer e muito menos amadurecer. É a videira que faz da vinha o que ela é. A videira em nós é a vida cristã. O valor das livrarias, dos pregadores, dos professores, autores, é determinado por um único padrão. E a pergunta nesse sentido é: eles apontam para Cristo ou apontam para si mesmos? Que se não apontam para Cristo, então o seu valor é ínfimo, ou negativo até, né? Se apontam para Cristo, pode ser instrumento no sentido de apontar ou de mostrar a vida cristã para um novo crente, pode. Mas se o autor aponta para si mesmo, sua própria arrogância, já caiu no vazio. Cristo é tão videira para um ramo como para o outro, que nele está afirmado. Cristo não é videira para um ramo e para outro, não. Ele é videira para ambos os ramos, ou para todos eles. Ele pode satisfazer igualmente a todos nós, em qualquer tempo e em qualquer lugar. E esse é o milagre da sua presença em nós e entre nós. Tão certo como a sua morte no Calvário proporciona perfeita salvação a cada um de nós, também a sua presença em nós, na pessoa do Espírito Santo, hoje, é essa maravilha da qual nós podemos desfrutar, graças ao projeto de Deus para a nossa vida. O primeiro descanso nesse sentido é a salvação eterna. Sou crente em Jesus Cristo, então, graças a Deus eu alcancei a salvação. Nesse aspecto eu posso descansar. Mas é igual também para todo aquele que crê. Assim também é o segundo descanso, que é essa satisfação diária que está disponível. Deus tem tudo o que nós precisamos para dar. Se não temos, Tiago vai nos ajudar nisso, quer dizer, então muda um pouco o negócio aí, porque talvez você não tenha, porque está pedindo mal. Está pedindo para quê? Não tendes, não recebeis, porque pedis mal. Pedis provavelmente para gastares em vossos próprios deleites. E aí a resposta não vem. Não vem. Então, o segundo descanso é exatamente essa satisfação diária que Deus quer nos dar.
diariamente nos satisfazendo, diariamente fazendo com que nós nos sintamos completos, abastecidos, tendo a vida constante em nós. A igualdade essa que o mundo não pode nos dar, nos é dada em Cristo Jesus. A vinha torna isso como um exemplo de conexão com Cristo e de produção, porque nós temos condições de ver, de ser o que somos, graças a Jesus Cristo em nós. Eu quero terminar deixando mais uma vez aquilo que Strong fala a respeito do que é a vida em Cristo Jesus. Quando ele diz assim que Jesus diz nesse texto, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E dentro desse projeto que eu estou aqui trazendo para nosso pensamento, que as nossas necessidades vêm do Senhor. E quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, o Strong então fala a respeito disso, dizendo que a vida que Jesus tem para dizer, para trazer, ou para nos oferecer, para nos dar, é uma vida superabundante, uma vida excessiva, ou seja, uma vida que sobra, uma vida transbordante, uma vida excedente, mais do que mais, extraordinário, acima do comum, mais do que suficiente. É isso que eles conseguem extrair dessa expressão de Jesus. Eu vim para que tenham vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Então, se eu tenho vida em Jesus, aquele que vem para matar, e roubar e destruir já não tem mais ação sobre mim. Ele não tem mais como agir. Alguém pergunta, por que o diabo ainda age nesse mundo? Eu não sei. Não sei dizer. Mas por que Deus não guerreia contra o diabo? Não, se tivesse guerra de Deus contra o diabo já teria sido liquidado há muito tempo. Como disse alguém certa feita, que eu gostei, que o diabo na mão de Deus, ou sob o controle de Deus, está que nem um pitbull na coleira, né? Deus dá uma certa folga para ele, ele vai e tal, mas depois puxa ele de volta. Porque se houvesse guerra entre Deus e o diabo não tem como resistir contra Deus. Deus é todo poderoso. Então não tem como. Na história de Ló, nós vemos isso. Ló perdeu tudo. Eu estou trocando, é Jó. Eu queria contar outra história, Washington. Jó perdeu tudo. Mas Deus foi deixando que o diabo investisse na vida desse homem, nessa história que ficou tão marcada. Mas até um certo ponto, daí para frente, não. Deus disse, você pode ir até aqui, daí para frente, não. Aí a coleira traz ele de volta. Não tem como. Agora, haverá um dia em que sim, aí haverá batalha e aí a distribuição final. Mas esse dia ainda virá. É o grande e terrível dia do Senhor. Temos necessidades? Deus tem para dar. Que Deus nos abençoe.